Então tem aí na tela 8 ideias que foram recuperadas de um conjunto de ideias maior que alguns pensadores atualmente estão trabalhando sobre elas. Especialmente no caso das ideias fundamentais, eu queria citar para vocês aqui uma das fontes de trabalho que é dessa revista Cálculo. Essa revista tem apresentado uma série de números a respeito dessas ideias. Nesse número, por exemplo, que é o número 1, nós temos aqui um conjunto de ideias matemáticas, acho que apenas para mostrar, não é possível talvez distingui-las, mas enfim, é um conjunto de ideias matemáticas aqui nessa coluna que vocês veem, que é um pouco mais extenso do que esse conjunto que eu estou apresentando para vocês. Mas esse conjunto é conjunto com base na ideia de um dos pensadores, que é o professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação aqui da USP. Mas temos outros conjuntos de ideias. Nessa outra página, por exemplo, nós temos aqui um conjunto de ideias de um outro pensador, um professor americano, né? Que eu, desculpa pela questão, mas professor, com licença, professor Gowers, Timothy Gowers, tem um outro conjunto de ideias relativas ao conteúdo matemático. Então, são várias delas. Aqui nós estamos adotando no curso aqui, são basicamente essas que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Por favor, mostre aqui, gente. Olha, nós vamos trabalhar no módulo essas 4 ideias fundamentais, tá? Repito, é apenas um conjunto restrito dentre todas as ideias. A seleção foi feita com base em alguns critérios. Primeiro, porque nós temos 6 módulos, a estrutura é essa, né? São 6 módulos, cada módulo tem um tempo médio de 15 horas de trabalho, então são 6 semanas, mais ou menos, dá um número X de semana, desculpa, não tenho aqui correto o número, mas são 15 horas mais ou menos por módulo. Alguns módulos vão ter 16 horas, outros módulos vão ter 12 horas, um módulo vai ter 14, tem uma diferençazinha de um para outro, mas em média vocês têm 15 horas. Dentro dessa expectativa de 6 módulos com 15 horas, seria muito difícil a gente trabalhar todas essas ideias. E veja, lembrando, todas essas ideias têm que encaixar, elas têm que se encaixar no currículo que a gente tem. Então, nós temos 4 ideias fundamentais para serem trabalhadas no nosso curso em vários módulos, tá bom? Bom, como é que esses módulos se distribuem? Então, nós temos assim, olha, no módulo 1, a ideia básica será a ideia de equivalência, nós vamos falar sobre isso um pouco melhor daqui para frente. Esse aqui eu vou me deter um pouco mais, porque nós já temos aí a expectativa do início do curso com o módulo 1, é claro. No módulo 2, a ideia que está por detrás é a ideia da ordenação. No módulo 3, a ideia da proporcionalidade, e aqui nós temos 2 módulos, tanto o 3 quanto o 5, tratando de proporcionalidade. Isso porque nós temos uma grande gama de conteúdos matemáticos aí que abordam esse tema. Então, nós precisamos distribuir em 2 módulos, então módulo 3 e módulo 5 com proporcionalidade, e da mesma forma o módulo de interdependência, também nós temos 2 módulos, o módulo 4 e o módulo 6, tá? Então, repetindo, os módulos, 6 módulos serão assim: 1 equivalência, 2 ordenação, 3 proporcionalidade, 4 interdependência, 5 proporcionalidade e 6 interdependência novamente, tá bom? Pois bem, agora vamos falar do seguinte: nós falamos um pouco sobre a estrutura do curso. A estrutura do curso é baseada nas grandes ideias, nas ideias fundamentais da matemática. Nós separamos 4 ideias: equivalência, proporcionalidade, ordenação e interdependência. Em função dessas 4 ideias, nós vamos abordar os módulos, e vocês perceberão, na hora que acompanharem a realização dos módulos com os professores, vocês perceberão então que essas ideias estão sempre embasando aí todos os módulos. Sempre tratando do conteúdo, sempre tratando com o trabalho em sala de aula, como destacamos no início. Agora, existe por trás dessa estrutura, ou por trás não, talvez pela frente dessa estrutura, ou acima dessa estrutura, existe uma ideia mais geral, que é a ideia que a gente vai, que assim, todos os módulos, todas as atividades do módulo estarão sempre com essa ideia lá, batendo ali na nossa consciência. Quer dizer, na consciência do professor terá que ficar clara essa ideia que está por detrás de toda a confecção dos módulos, e que esperamos que chegue com certeza e com clareza até o aluno, até a sala de aula. Essa grande ideia está aqui na tela, gente. Essa grande ideia é a questão da sustentabilidade. Esse tema é bastante amplo, muito amplo de verdade, e certamente para caber em 6 módulos é algo que tem que ser feito uma certa ginástica. Então, vocês têm que entender que alguns aspectos poderão ser abordados, enquanto outros não será possível, mas nós destacamos aqueles que nós entendemos como sendo principais. Então, já no módulo 1, nós vamos dar importância
que a gente chama de plano de ação. O plano de ação é baseado nisso que está aqui na tela, no Programa Mundial para a Educação e Direitos Humanos das Nações Unidas. Tá? Então, há um documento que nós inclusive vamos pedir aí, estará no material do módulo 1, mas vamos pedir que os tutores, assim que puderem, já leiam para saber do que se trata e para poder trabalhar melhor com os professores, um documento que se chama Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse documento, alguns excertos que nós tiramos aqui, nós podemos destacar para você, para a gente discutir um pouco essa proposta. Então, olha lá, gente, vamos voltar, para que a gente não se perca. Esta ideia fundamental aqui da sustentabilidade, que não é uma ideia matemática, tá certo? As ideias matemáticas são outras. A ideia fundamental da sustentabilidade é a ideia que vai embasar, que está por cima de toda a proposta da confecção dos módulos, ok? Vamos destacar aqui alguns temas, uns pequenos pedaços do texto para a gente perceber quais são as ideias principais que estão por trás dessa sustentabilidade. Esses trechos, então, foram destacados desse documento que vai estar à disposição de vocês, tá bom? Então, olha, o primeiro trecho diz assim: adquirir conhecimento, habilidades, atitudes e valores necessários para formar um futuro sustentável. Então, essa é uma das prerrogativas de um desenvolvimento sustentável, adquirir conhecimento, habilidades, atitudes e valores necessários para formar um futuro sustentável. Parece quase que uma tradução do que significa desenvolvimento sustentável. Mas, integrar os princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação e da aprendizagem. Então, nós estamos chegando na questão da educação. Quer dizer, o desenvolvimento sustentável passa, sim, sem dúvida alguma, com as características que são apontadas à medida que os módulos forem correndo. Esse desenvolvimento sustentável, essas suas características passam sim por um processo de educação e de aprendizagem, tá certo? Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo, no fundo é isso. Nosso trabalho como professor seria levar isso até os nossos alunos, né? Significa também incluir questões chaves sobre desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem. Por exemplo, mudança climática, então aí já temos alguns temas, olha só. Mudança climática, redução de riscos de desastres, biodiversidade, redução da pobreza e consumo sustentável. Então temos alguns temas, já estão sendo colocados para nós, alguns temas que estarão por detrás dos nossos módulos, ok? Por fim, a educação para o desenvolvimento sustentável promove competências como pensamento crítico, reflexão sobre cenários futuros e tomadas de decisão de forma colaborativa. Então, é claro que essa competência maior aí da reflexão sobre cenários futuros passa por um tratamento em base desses temas que foram apontados anteriormente, para os quais nós, professores aqui da matemática, teremos que estar atentos também. Isso não é prerrogativa das ciências, nem das línguas, nem da literatura, nem da arte, é prerrogativa de todas as disciplinas, inclusive a nossa, tá? Desejo a todos um bom trabalho e até a próxima.